Olá, bem-vindos para mais um episódio do BioLabcast. Essa é a segunda temporada do BioLabcast e com muita alegria eu, Dayana Garbim, jornalista e escritora, sou a apresentadora dessa temporada. Uma vez por mês a gente recebe convidados muito especiais para conversar sobre vários assuntos sobre saúde, para que você possa cuidar melhor da sua saúde e da saúde da sua família. A gente sempre tem médicos, especialistas, convidados que são expertos nos assuntos que a gente traz aqui para vocês. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e em todas as plataformas de áudio e também pelas redes sociais. Tem o QR Code aqui na tela, acompanhe a gente, ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo e acompanhe pelas redes sociais os cortes do nosso episódio. Muito bem, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu adoro e já vou dizer para vocês, eu tenho muitas dúvidas, eu já vou fazer consulta, mentoria, tudo aqui, porque a gente vai conversar sobre cabelos. Geralmente, quando a gente pensa em cabelo, a gente pensa, na parte estética do cabelo. Mas a realidade é que a saúde, o estado do nosso cabelo, reflete muitas vezes como está a nossa saúde como um todo. Tem muitas questões da nossa saúde que podem refletir em problemas nos cabelos. Então vamos lá, a gente vai conversar sobre queda de cabelo, sobre quebra, sobre a necessidade de suplementação, quando precisa, que tipo precisa, enfim, são muitas e muitas dúvidas. Antes da gente começar e eu apresentar os nossos convidados, eu quero fazer uma audiodescrição para todo mundo poder acompanhar a gente. Então, nós estamos num estúdio de podcast com uma mesa grande de madeira, um telão com o logotipo do BioLabcast nas cores branco, azul e verde. Nós temos 3 microfones, 3 cadeiras, eu e mais 2 convidados, que já vou apresentar para vocês. Eu, Dayana, sou uma mulher de 43 anos, eu tenho 1,70 m de altura, eu tenho a pele clara, os cabelos claros e os olhos claros e hoje estou usando um blazer verde e uma blusa branca. Muito bem, vou apresentar para vocês agora, finalmente, os nossos convidados. Hoje a gente está recebendo aqui a doutora Andréia Munk. Doutora Andréia, muito obrigada. É uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, Dayana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome, então, é Andréia. Tenho 1,71 m de altura, sou loura, tenho a pele clara e estou usando um tricô com os brilhinhos para poder estar bem bonita para vocês aqui no dia de hoje. Linda, obrigada. A doutora Andréia, que é médica dermatologista, colaboradora do ambulatório de tricologia da USP há mais de 10 anos e também tem doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. E eu também estou recebendo aqui o Alan Vivian, Alan, que é o famoso cabeleireiro ex-calvo do TikTok. Gente, você não tem uma noção do que o Alan bomba nas redes sociais. Alan, é uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado de dividir a mesa com vocês hoje. Sou um homem branco, cabelo loiro, pele clara, 1,78 m de altura, visto uma camisa branca e estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar bastante sobre esse tema. E a gente que está muito feliz de receber vocês dois, porque quando a gente fala de cabelos, tem muitos mitos, muitas dúvidas, tem coisas que a gente ouve falar de antigamente. E então, vamos entrar de uma vez no nosso tema. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para a gente é o que os nossos cabelos podem dizer sobre a nossa saúde. Doutora Andréia, a gente sabe, que muitas vezes um cabelo está fraco, está caindo, tem várias questões ali e na maioria das vezes a pessoa não tem a menor ideia, ela pensa só que é um problema aqui, a pontinha, o cabelo. Isso, às vezes, é uma sinalização que algo não está bem no corpo. Então, conta pra gente qual é essa relação. Perfeito, Day. É exatamente isso. Para você ter um cabelo bonito e você ter um cabelo saudável, você precisa estar bem com a sua saúde, porque o cabelo, ele não faz parte dos nossos sinais vitais. Então, a gente precisa ter uma sobra de energia, uma sobra de matéria-prima, de proteínas, de vitaminas e minerais, para que realmente a gente tenha um cabelo saudável. E é muito interessante, eu conto muito isso no consultório, que o cabelo, ele tem o segundo gasto metabólico do organismo. Então, a gente tem pulmão, coração, rim, medula óssea, tudo isso, e o cabelo é o segundo gasto. Então, quando a gente tem qualquer perda, muitas vezes pensando na dieta, na nutrição, uma perda de caloria, a gente tem impacto no cabelo. Mas um outro ponto importante para a gente lembrar é que algumas doenças dermatológicas e não dermatológicas têm como couro cabeludo um importante alvo.
Então, não é incomum a gente ter uma abertura de lúpus no couro cabeludo e ser a queda do cabelo, ser uma alteração mesmo do couro cabeludo, da superfície do couro cabeludo, uma forma da gente começar essa investigação diagnóstica. Então, cabelo e couro cabeludo, com certeza, refletem um indivíduo saudável. Não há dúvida sobre isso. Nossa, muito interessante isso. Eu nunca imaginei que fosse... Então, isso que você diz da queima calórica, é o esforço que o nosso corpo faz porque é verdade que essa parte aqui, o que vem para fora é morto, que o cabelo é uma não é substância que fala. Uma estrutura. É isso mesmo? Perfeito, isso mesmo. Então, a gente tem dentro do couro cabeludo a fábrica do cabelo, que é uma forma fácil que eu explico, mas chama folículo piloso. A gente tem milhares de folículos pilosos. E esses folículos que produzem cada um o seu fio, a sua haste capilar. E isso é um metabolismo que não para, é uma taxa de mitose, que a gente chama, ou melhor, uma taxa de divisão celular muito alta. Então, é muito importante a gente entender que quando você tem qualquer perda de caloria, esse folículo vai ter uma interrupção dessa divisão celular. E com isso gera a queda do cabelo. Uma queda passageira, uma mudança de fase de ciclo do cabelo, mas uma queda de cabelo. Que interessante. Alan, como é que pela sua experiência de tantos anos no salão, e a gente brinca que cabeleireiro também é um pouco psicólogo, né? É um pouco psicólogo. Você às vezes repara isso nas suas clientes? Alguma alteração? Você já chegou a falar assim, olha, vai dar uma olhada porque eu acho que você pode estar com algum problema? É bem rotineiro, na verdade, porque dentro do salão a gente precisa lavar o cabelo. Quase todo procedimento a gente acaba lavando o cabelo. Praticamente todo procedimento a gente lava o cabelo da cliente. Uhum. Então, ali no lavar, a gente que já conhece a cliente, sabe quanto cabelo normalmente ela perde, aí a gente nota uma diferença, a primeira coisa é indicar para um dermatologista, preferencialmente, para investigar o que tem. Porque a gente sabe que a queda de cabelo, ela é um sintoma, tem algo de errado. Então, o ideal é buscar um especialista e não se automedicar, né? Quais são os principais sinais de alerta que você nota ali no lavatório, digamos assim? Descamação, quando começa a descamar, ou quando a gente lava esse cabelo e a gente vê que essa descamação não saiu tudo, porque geralmente a gente fica ali com resíduo de célula morta. Então, se a gente fez uma lavagem e esse resíduo de célula morta não saiu efetivamente, a gente precisa fazer um tratamento nesse couro cabeludo. A gente vê uma alteração do tanto de cabelo que tá caindo. A gente também vai fazer o encaminhamento. Ou às vezes quando você vai fazer uma química e você percebe que tem alguma parte do fio que tá mais fraca, por exemplo, a gente já teve caso no salão de, por exemplo, uma pessoa tá fazendo um tratamento, tá se automedicando, fazendo alguma coisa e o cabelo perdeu um pouco da resistência, porque é isso que a doutora falou. Você tem uma fábrica ali e quando tem alguma coisa de errado, essa fábrica, ela também desanda. Então, a gente já teve até casos de clientes, por exemplo, que a gente foi fazer um retoque de mecha e essa descoloração, ela rompeu muito próximo à raiz. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo ali. Vai no teste de mecha, né? Rompeu ali, encaminha para um médico para entender o que está acontecendo. Ou também a gente teve na época do Covid, né? Muita gente com estresse mitocondrial, aquela faixa mais clara no cabelo. O que é estresse mitocondrial? Como a doutora disse, a gente tem essa produção o tempo todo. Então, se você estressou ali a mitocôndria, né? E ela diminui a produção de melanina. E daí a gente tem uma faixa mais clara do cabelo por um tempo até que aquilo ali normalize e volte ao normal. No Covid foi bem normal. É como se houvesse uma parada do crescimento do cabelo. A gente vê muito isso nas doenças também, que tem algum processo inflamatório ao redor do fio. Então, quando você tem uma inflamação ao redor realmente do bulbo, que é a área que realmente tem a divisão celular, você tem uma mudança de todo o padrão daquela região. Então, não só da produção da queratina especializada que vai formar o cabelo, mas também da distribuição da melanina. Então, é muito comum a gente ver, chama padrão de código Morse, às vezes, que dá essa sensação de áreas, bandagens claras e escuras, né? É uma forma até pra gente diagnosticar alterações da haste capilar. Ou até os fios brancos, né? É muito padrão a gente ver um fio que ele começa escuro, daí ele fica branco um tempo, daí ele volta a escurecer, daí ele volta... Mesmo fio? Aham, é bem normal acontecer. Aí a gente também fala assim... Vai num especialista ver o que pode estar acontecendo aí, se tá tudo realmente muito bem. Sim, porque aí, como a gente falou no início do episódio, não é só uma questão de estética, é uma sinalização que pode ter alguma doença ou alguma coisa tá desequilibrada no corpo.
E é muito importante a gente ter essa visão, porque é muito frequente eu ouvir falar assim, Andréia, você é super estudiosa nessa parte capilar, o que eu tomo para queda? E a gente entender, igual o Alan acabou de falar, queda é um sintoma. Então, a gente procurar realmente ajuda quando tem essas falhas, quando o volume do cabelo mudou, porque a gente sabe que pode estar tendo alguma agressão do folículo. Não é uma questão daquele cabelo ter mudado de fase, caiu e vai voltar a nascer. Não, você pode ter uma agressão à fábrica, você pode ter uma agressão à pele e à fábrica pegar de forma secundária. Então, para a gente realmente fazer um diagnóstico do que está acontecendo ali, já que queda é sintoma. Então, eu queria entender melhor isso. Quais são as doenças que podem levar? Você disse que é um sintoma. E o que pode causar isso? Por que a gente tem queda de cabelo? Aliás, que é diferente de quebra, né? A gente vai explicar isso em detalhes aqui. Vamos começar pela queda. Então, o que causa a queda do cabelo? Queda do cabelo é quando você tem uma interrupção da fase de crescimento. Então, o cabelo, ele passa para a fase de queda. Mas qual é o motivo que fez essa mudança de fase do folículo? Então, é isso que a gente está conversando. Será que é um processo genético? É a chegada de um hormônio no folículo que está levando a um encurtamento do tempo de crescimento? Acabei de falar um tipo de diagnóstico que é a alopecia androgenética. Será que a gente está tendo uma agressão inflamatória, uma autoimunidade que por algum gatilho, uso de vacina, uma doença, algum motivo, está gerando o seu sistema imunológico reconhecer o cabelo como um corpo estranho e levar a um processo inflamatório? Não, eu estou tendo uma alteração de superfície do couro cabeludo. Eu estou tendo um processo de dermatite de contato alérgica. Eu fui no Alan, fiz uma tintura, aquilo começou a coçar muito. Foi a primeira vez, detectei que tem alguma alteração de superfície, está levando uma coceira. Isso pode gerar um abalo do fio. Então, são vários fatores que eu quis exemplificar, e eu brinco muito com o paciente, essa fábrica está sendo agredida? Ela está num momento de guerra? Não, é um problema do marceneiro dessa fábrica, ele está indo embora antes da hora. Não, vamos botar o marceneiro para ficar mais tempo. É um problema da madeira que está chegando nessa fábrica, é a matéria-prima que está faltando? Ou não, ou é uma agressão do couro cabeludo, uma agressão externa, mas que vai impactar. Então, são várias vertentes que a gente faz essa análise durante o exame médico, né, durante o exame físico, na verdade, para tentar entender o diagnóstico mesmo, né? Então, tem que fazer uma investigação precisa, porque só que você trouxe aqui tem questões alimentação, pode estar deficiente, questões hormonais, questões doenças autoimunes, e tem até a parte emocional, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, tem muita coisa, né? O Alan, lá no salão, assim, quais são as principais queixas que as mulheres trazem do cabelo? No salão, normalmente, vem a queda, e a queda eu já redireciono, mas o padrão mesmo é um cabelo que não tá resistente, é um cabelo que tá ressecado, é um cabelo que falta brilho, é um cabelo poroso. E daí a gente vai tentando entender com que tipo de cosmético a gente vai acertar esse cabelo, né? Porque como a doutora Andréia já falou, o cabelo ele é uma resina de queratina. Então a gente tem as interações, e esse tipo de coisa a gente aprende só quando a gente começa a realmente estudar cientificamente. Porque no salão a gente tem aquele marketing das marcas e a gente pensa que o cabelo se reconstrói, se regenera. Parece que faz tudo. Que lá, na hora da marca vender o produto faz tudo. Mas realmente a gente tem as interações elétricas ali do produto e a gente tem que entender que o óleo ele vai substituir, vai mimetizar a camada 18-meia, que é uma camada hidrolipídica, que a proteína ela vai se juntar em ligações estáticas com a proteína do cabelo e dar uma força. Então a gente precisa entender o que está fazendo esse cabelo ficar poroso, o que está fazendo esse cabelo ficar sem brilho, e a gente fazer um diagnóstico ali de haste capilar. Mas quando vem de queda, descamação, eu sempre já... Diagnóstico de haste capilar é o quê? É todo do diagnóstico do fio todo? Saiu da pele. É o que saiu da pele. Saiu da pele é o cabeleireiro. É o que você cuida. Entrou na pele é com a doutora. Do couro cabeludo é com a doutora. É legal a gente entender essa... Porque até essa nossa conversa, que a gente sempre faz uma reunião de alinhamento antes da gravação, né? Legal pro pessoal de casa saber. Antes da nossa conversa, eu não tinha muito essa ideia de que e parece óbvio, né? Que a saúde do fio depende daqui dentro, tá tudo bem, né? Então, é muito legal a gente aprender tudo isso. Eu perguntei para ele quais são as principais dúvidas, queixas no salão. E quais são as principais queixas no seu consultório? Eu acho que o consultório é exatamente a queda que não melhora
dentro de mais ou menos 3 meses, que é até o período que a gente recomenda para procurar. Então, o paciente, ele percebe que ele pode ter uma queda, ele tem uma queda no banho, ele tem uma queda diária, mas aquilo aumentou e aquilo não se resolve, aquilo está se prolongando. E aí o desafio do meu lado é fazer um diagnóstico do motivo, né? Mas geralmente é a queda principal. Um secundário que eu vejo muito que as mulheres trazem para mim é o meu cabelo não chega mais no comprimento que chegava antes. E aí, nesse ponto que a gente precisa pensar se é queda ou quebra. Mas muitas vezes é queda. Muitas vezes o encurtamento do ciclo do cabelo gera também uma haste mais curta, uma haste de menor comprimento. Então, a gente entender o que está acontecendo no folículo também vai ajudar para que o ala tenha mais cabelo, mais comprimento de fio para ser cuidado por ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu nunca tive um cabelo tão comprido quanto na adolescência e na gestação. Na gestação ficou uma coisa maravilhosa. Gente, é o quê? Hormonal? É hormonal, principalmente estrogênio. É ele o responsável, muitas vezes, por estimular essa fase anágena. E por isso, na menopausa, a gente acaba sentindo tanto esse encurtamento, né? Pós-menopausa, a gente sente tanto esse encurtamento, porque a gente tem uma queda muito grande de estrogênio. Mas depois dos 40 já começa a piorar, né? Porque depois que eu passei do 40, realmente, eu nunca mais fazendo as mesmas coisas, né? Que eu faço luzes, em casa escova, essas coisas, mas nunca mais ele chegou no comprimento. Mas é importante da gente sempre entender que a gente vai tendo uma modificação também, o encurtamento do ciclo, uma modificação da nossa haste capilar com o passar dos anos. Com a idade, né? Com a idade. E mulher acaba sofrendo mais esse sentido por causa dessa variação, dessa ciclagem hormonal mensal. É o mesmo mecanismo que leva à calvície nos homens? Não necessariamente, porque são diferentes hormônios, né? A gente tem a dihidrotestosterona, que é a que vai lá e faz o cabelo da androgenética cair. Eu tenho diagnóstico de alopecia androgenética, eu tenho transplante capilar, eu trato já há 2 anos usando medicação. E uma das medicações é um inibidor do DHT, da dihidrotestosterona, que vai lá e faz o cabelinho cair. Mas então a calvície no homem também é uma questão hormonal? Então, não diretamente. Porque, na verdade, o que a gente tem é uma sensibilidade. Então, o que o Alan tem é uma sensibilidade do receptor hormonal dele, de quando essa dihidrotestosterona, que é um derivado superativo da testosterona, se liga no folículo, faz uma chavinha de encurtamento de fase de crescimento e uma miniaturização. A fábrica diminui. Então, a fábrica ocupava 2 quarteirões, agora ela ocupa 1 quarteirão. E aí ela tem um volume menor, ela produz uma haste mais fina e uma haste mais curta. Isso é só uma esquina nesse momento, assim, essa fábrica tá só uma esquininha, tá só uma salinha de 40 metros. Daqui a pouco vai ser 20. Então, o cabelo, ele cai, mas ele volta a nascer mais fino e mais curto. Ele cai, ele volta a nascer. Até no processo que é quando o paciente procura a gente no consultório, ele já está num afinamento importante. Então, às vezes, o paciente acha que o cabelo cai e não nasce mais. O cabelo está ali. O cabelo pode ser tratado, mas a fase que você vai procurar o seu médico é fundamental para que a gente tenha uma resposta mais positiva e satisfatória, muitas vezes, para o paciente. Eu gostaria até de fazer um comentário bastante importante. Eu faço uso de tônico anti-queda e é bom a gente enfatizar que o bulbo capilar, ele tem um período de cicatrização. Depois que ele cicatrizou, ele não vem mais. Então, é o quê? Quanto tempo que o cabelo demora normalmente um bulbo para cicatrizar? Anos, depende, isso depende do motivo. Se for androgenética, às vezes isso vai depender de anos, porque na verdade, a gente tem tufinhos de cabelo. E aí esse tufinho você vai perdendo dentro do próprio tufo. E aí depois é que você tem a morte completamente, né, ou a fibrose completamente daquele fio. Mas tem que ter uma fase muito avançada, isso não é um tempo determinado para todo mundo, né? Agora, se você tem um processo inflamatório no couro cabeludo, essa mudança ali de, né, fio vivo para cicatriz, para fibrose, pode ser muito mais rápida. Eu no meu caso, tanto que todos os tratamentos que eu já fiz, eu tenho transplante, eu uso sérum, eu uso produto tópico, eu uso medicação, fiz também já aqueles tratamentos com microagulhamento, uso LED, só que a parte da entrada são lugares que eu já entendi que cicatrizou. E ali não vai vir mais. Mas aqui no meio sempre vem um volume maior de cabelo, dependendo do tratamento que eu tô fazendo. Mas aqui nas entradas e aqui atrás, eu não noto diferença. Porque ali eu já entendi que miniaturizou, cicatrizou e não vem mais. Muitos homens ficam carecas na parte de cima, mas ao redor
continua tendo cabelo. Meu pai é assim, meus irmãos ficaram carecas com 20 anos. Por isso que não é uma alteração hormonal propriamente dita, é a sensibilidade que o hormônio gera no folículo. Essa região, você não tem receptor hormonal para androgênio. Esses receptores estão concentrados aqui. Então, é nessa região que você vai ter o processo de afinamento. É o topo do couro cabeludo, ou região da coroa, que a gente fala, que é onde você vai ter o afinamento. Ao redor, não, porque aquele receptor não está naquela localização. Sim. Então, o que eu entendi, veja se eu entendi direito, é que quanto antes o homem ou a mulher começarem a perceber a queda, procurar ajuda, porque quanto antes começa o tratamento, maior é a chance de não cicatrizar desse jeito que você explicou. Eu falaria a maior chance de reverter esse processo de miniaturização. De reverter. Então, é possível reverter grande parte, talvez não tudo. Ou se começar cedo, talvez tudo? Sim, não dá pra gente dar essa resposta para todo mundo, porque depende do grau de miniaturização de cada região. E o Alan acabou de falar isso, uma área dele foi mais avançada que a outra. Então, cada folículo tá no seu momento. A gente não é como os animais que tem uma sincronia. A gente é completamente assincrônico o ciclo, o que faz com que a gente, na nossa evolução, não tenha perda completa dos fios, o que é bom socialmente, né? Mas isso também dificulta pra gente, muitas vezes, nas doenças, porque cada folículo tá na sua fase também de agressão ali por aquela doença. Perfeito. O cuidado, né? A gente está falando aqui de agressões internas e externas, né? A gente vai abordar com detalhes mais para frente, mas antes de começar os detalhes, eu queria entender. O cuidado com o cabelo, ele precisa ser diário. Então, pelo que eu estou entendendo, né? Primeiro você, doutora, quais são os cuidados diários que a gente tem que ter em casa? Olha, eu brinco muito com os pacientes que cabelo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, para a gente pensar num cuidado com as alopécias, com as doenças, eu tenho que ter muitas vezes, dependendo das medicações e da doença que eu estou tratando, um uso diário das medicações. Porque essa produção capilar, ela é frequente, ela é constante. Se eu faço o tratamento e paro o tratamento, eu estimulo e tiro esse estímulo. Então, é muito importante que o paciente, pensando na doença que chega para mim, que ele trate de uma forma constante, porque aí a gente vai, então, atingindo, né, esse estímulo da fase de crescimento do cabelo e, consequentemente, diminuindo a fase de queda desse fio, né? Mas, geralmente, os pacientes param a medicação, não falam, depois tomam por conta. Mas não sabe que todo médico que vem aqui fala isso, né, que a adesão ao tratamento é um grande desafio, né? É difícil, mas eu brinco muito com o paciente que eu tô nesse processo muito com ele, né? Eu sou dermatologista de formação e hoje eu só atuo na dermatologia capilar. Então, de certa forma, eu seleciono os pacientes que me procuram para quando você já está com quadros mais graves. E nesse momento, muitas vezes, eles estão dispostos a cuidar, a fazerem diferente. E eu tenho um aparelho que é o PhotoFinder, né? Que a gente faz uma tricoscopia digital. E com isso, você consegue ver se o paciente já está melhorando microscopicamente. Porque se você tem um crescimento de 1 centímetro por mês, geralmente só com 3 centímetros, né, que é o que os estudos clínicos mostram, a partir de 3 meses, melhor dos mundos, 6 meses de tratamento, é que você consegue começar a ver resposta terapêutica. E aí, quando você fala, olha, vamos junto, não para, você daqui a 2 meses, 1 mês e meio, você vai voltar aqui, eu quero ver microscopicamente se esse fio tá vindo, a espessura do fio, o paciente se empolga, ele se entrega para o tratamento. E foi muito interessante, você contou uma história sua de vida. Esses dias eu recebi um paciente que foi fazer uma caminhada religiosa com amigos da faculdade. E ele contando para mim que foi muito interessante, porque ele também tinha que pensar, raciocinar o que ele iria levar nessa viagem. E aí, na hora, eu já falei, ele vai me avisar que ele parou a medicação. E aí eu falei, e aí você parou o tratamento? Eu levei o tratamento. Aquilo me deu um orgulho, sabe? Porque a gente sabe que é um momento muito pessoal, um momento espiritual da pessoa, e o remédio estava lá. Então, aquilo impacta para ele sabe a importância. Então, muitas vezes na consulta, eu tento explicar todo esse processo de fábrica, esse processo de tratamento, para que a pessoa não pense que vai acontecer um milagre. Mas é uma visão da constância ali, e eu junto com ele, para a gente chegar no melhor dos resultados. É que nós somos, em geral, muito imediatistas, né? Ainda mais hoje em dia, a gente quer pensar que você vai fazer um tratamento, que você vai demorar 6 meses para ter um resultado. Em geral, nós somos muito ansiosos e imediatistas, então é bom a gente entender que, né,
não adianta. Alguns tratamentos são de longo prazo e a gente precisa ter essa paciência. Agora eu quero entrar no assunto dos danos externos. Alan, vamos lá. O que as pessoas precisam saber antes de realizar um procedimento no salão? Porque parece tão simples, né? Pintar, alisar, descolorir. Eu vou sair uma nova pessoa. Mas, espera lá, o que a gente tem que saber antes de realizar algum procedimento? O nosso cabelo, ele sai dessa fábrica uma resina de queratina, assim como a nossa unha. Então, se a gente começa a causar um dano a essa queratina, a essa proteína natural do fio, ela só se perde, ela não se recompõe, não se regenera. A gente pode amaciar o cabelo de novo com cosméticos, deixar ele estabilizado, mas ele não repõe de forma definitiva. Então, a gente tem que ter muita ciência de que, por exemplo, um alisamento, a gente precisa promover a quebra da estrutura forte do cabelo para que ela se realinhe num formato liso. Então, a gente está causando um dano direto à estrutura. Ou quando a gente faz o procedimento que é um dos mais danosos que a gente tem dentro do salão, que é a descoloração. Oi, obrigada. A gente acha que a descoloração, é só uma pintura que muda a cor. É uma pintura que muda a cor. Não, essa é uma pintura que muda a cor. A descoloração, a gente precisa remover o pigmento de dentro do fio. E nessa brincadeira, a gente está colocando ali uma química fortíssima e ela vai acabar mexendo na estrutura do fio também. E o fio pode ir até uma quebra, que normalmente é uma das coisas que mais acontece. No retoque do loiro, o loiro começa a quebrar. E sempre tentam achar um produto culpado, um home care culpado, mas não, a gente tem que ter a ciência de que é a química que vai promover essa quebra do cabelo. E também no cuidado diário, né? O secador, ficar batendo o bico do secador no cabelo, usar babyliss em excesso, usar chapinha o tempo todo, não usar uma proteção térmica que vai ajudar o calor ficar mais difuso no cabelo. Então, a gente tem que ter essa ciência de que o cabelo é como se fosse uma parede. E cada vez que a gente vai lá e dá uma marretada, a gente quebra um pouquinho dela. Então, vamos lá. É uma paredinha com cimento. Você vai lá com o seu martelinho e vai tirando o reboco. Vai tirando o reboco ali na parte da cutícula. E daqui a pouco você tá fazendo as químicas, você tá tirando o tijolo também. E daqui a pouco essa parede, ela pode quebrar. Ele quebra, porque vai ficando tão fino. Exatamente. E daí a gente passa argamassas que eu brinco na internet, né? Eu falo, é uma argamassa que a gente passa e ela cobre e fica bonita. Aí na hora que você passa o shampoo, ela sai toda essa argamassa. É como você passou o cimento hoje e deu uma chuva. Sim. Vai sair tudo. Você tem que repor de novo para o cabelo ficar firme. Mas a estrutura, uma vez danificada, tá sempre danificada. É mesmo? Então assim, quando eu tenho a impressão que eu hidratei, que o cabelo ficou macio de novo, ele ficou macio, mas a estrutura que eu tirei com a descoloração não volta. Não volta. Então a gente sempre tem que cuidar, manter o cuidado diário. Tanto que uma das dicas que eu viralizei lá no começo foi falando pro pessoal, passem reparador de pontas 2 ou 3 vezes por dia. Porque o reparador de ponta, ele é um silicone que ele vai ajudar o seu cabelo a pentear mais fácil. Penteando mais fácil, ele quebra menos. Você vai manter a ponta mais lubrificada, então ele vai estourar menos, vai te dar menos ponta dupla. Então, é mesmo? Mais do que uma vez por dia? Porque ele é volátil, né? Ele oxida, ele volatiza, ele evapora do seu cabelo. É mesmo, porque eu passei hoje de manhã e agora já parece que não tem mais tanto. Exatamente, gente, eu sabia que eu ia amar esse episódio. Sabe o que eu quero saber, doutora? O que é? A gente ouve falar muito de danos extrínsecos, falei certo? Perfeito. Que são o quê? Danos externos? Que São danos são esses? É eles que ele está falando? Perfeito. A gente está numa era de tanto de você avaliar a saúde capilar e o que impacta nela, tanto de interno quanto externo. Como médico, eu acabo falando muito interno, mas é muito importante a gente entender que poluição, radiação ultravioleta, se você fuma ou se você não fuma, então tudo que vem do meio ambiente, se você atrita ou não atrita muito esse cabelo, que é o que ele está falando de você usar um reparador de ponta e você diminuir esse atrito, dependendo dos cabelos descoloridos, a gente já tem, né, uma abertura de cutícula, é um cabelo mais poroso, então é um cabelo que perde mais proteína com esse atrito. Então,
é você entender quais são todos esses fatores externos que você está submetendo o seu fio e gerando um impacto aí nessa saúde capilar. Os nomes, quando você pensa nos fatores internos e externos, são espossomas. Já tem nome para isso e hoje em dia muitas pesquisas na área do cabelo focam de como os espossomas, sem no cenário de doença, podem impactar na saúde capilar e por isso a gente tem desenvolvimento de cosméticos, de shampoos, de suplementos que podem ajudar na saúde do cabelo sem o padrão de doença propriamente dita. Sim. Você sabe que outro dia eu vi numa loja um shampoo com efeito antipoluição. Eu pensei, ai gente, mais uma bobagem para vender shampoo. Mas agora, então você está trazendo que de fato, para a gente que mora em São Paulo, uma cidade poluída, de fato a poluição então prejudica o cabelo. Prejudica o cabelo. Agora imagina se uma pessoa não lava o cabelo na regularidade ideal para ela, para o couro cabeludo, para a oleosidade que ela produz, ela ainda vai acumular mais essas toxinas, gerando o que a gente chama de estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo é que vai impactar ao gerar um processo inflamatório no seu couro cabeludo, impactando lá dentro no folículo piloso e no crescimento do cabelo. Aliás, aproveitando, seria uma pergunta mais para frente, mas vou trazer agora. A gente deveria lavar o cabelo quando? Todo dia, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 7, 1 vez por semana, porque a gente ouve de tudo, né? Quero que os dois respondam. Começando, fala. Tá, vou dar a minha opinião. Eu vejo o couro cabeludo como uma extensão da pele do rosto. Eu sempre digo isso. Eu, particularmente, lavo meu cabelo de 2 a 3 vezes por dia. É um certo exagero. Mas eu acho que assim, a gente tem cabelos que são mais cacheados, crespos, o couro cabeludo é mais seco, então eu entendo existir uma pausa maior até você sentir oleosidade e fazer a limpeza. Mas caso você seja uma pessoa como eu, que tem mais oleosidade, lavar diariamente ou no máximo um dia sim, um dia não. Então, não é uma receita, uma resposta exata, mas é sentir oleosidade, lava. Mas é isso mesmo, não é uma receita de bolo, né? Mas o que os estudos mostram nesse momento de agora é que quando você lava com maior frequência o seu cabelo, você diminui esse estresse oxidativo. Então tem um estudo de 2021 que ele comparou pessoas que lavavam a cada 7 dias e de uso diário de shampoo, de lavagem, e mostrou que o crescimento do cabelo dessas pessoas era maior. Provavelmente porque os marcadores de estresse oxidativo nesses pacientes eram menores. Então não há uma receita de bolo do que cada um de nós aqui vai lavar. Eu acho que o Alan exagerou, mas... Porque se ele lavar com o shampoo, ele também está entregando um atrito e ele está tirando os lipídios naturais. Então, mas ele sabe repor, né? O cabelo que tá lindo não é um problema. Mas para os pacientes, pelo menos uma vez ao dia é o máximo recomendado, vamos dizer assim. Mas você também deixar muito tempo sem lavar, você pode aumentar essa quantidade de sujeira, de toxinas ali no couro cabeludo e piorar a qualidade do... Porque em dado momento a gente ouviu que lavar todo dia deixava a raiz molhada e que a raiz não seca, né? Vocês já ouviram isso, gente? Depois põe no comentário aqui. Não pode lavar o cabelo todo dia porque a raiz demora 24 horas para secar e nunca vai secar. Não é verdade. Quando lava, cai mais cabelo, daí tem que dar o espaçamento, mas o cabelo cairia de todo jeito. Eu só quero me justificar. Eu lavo o meu cabelo várias vezes ao dia, porque eu acordo e geralmente vou direto pra academia e eu não consigo ficar com a minha cabeça suada, eu suo muito na cabeça. Então eu sinto a necessidade de lavar. E daí eu saio, vou fazer minhas coisas, vou bater perna no centro e eu chego em casa, eu não consigo dormir sem lavar a cabeça. Então eu vou pelo menos 2 vezes por dia, é padrão lavar a cabeça. É por isso, mas eu sou meio exagerado mesmo, tá tudo bem lavar uma só. Perfeito, porque também lavar demais aí também pode, é o atrito, como você comentou. Sim, é você colocar muito shampoo, é você... E ele secar, né? A gente tem também, assim como pele, que o Alan até fez essa analogia, couro cabeludo é pele. Então você tem uma camada protetora, você ficar toda hora tirando essa camada, de certa forma, de sebo e tudo, isso traz um malefício, né? De um cabelo mais com irritação, couro cabeludo com irritação, sensibilidade, né? Mas tudo bem. É cada rotina, né, gente? Cada rotina. E aí vem a parte de secar. Doutora, nós devemos deixar o cabelo secar naturalmente ou devemos, para a saúde, secar com secador?
Isso também, por mais que tenha um estudo que mostre sobre qualidade da proteína, a gente sabe que o calor é um dano físico muito importante para o fio. O fio, ele é cheio de lacunas, então quando você molha o fio, ainda mais um processo de cabelo quimicamente danificado, ele é um cabelo que ele tem menor capacidade de repelir água, então ele absorve essa água. Se você seca em altas temperaturas, você acaba tendo um dano importante para o fio. Então, o ideal é você tentar estilizar o cabelo com ele mais seco. Mas se isso não for possível, a distância já padronizada, segundo estudos científicos, é você ter pelo menos 15 centímetros de distância desse cabelo, numa temperatura não tão alta, né? A gente sabe que o secador chega também a temperaturas acima de 200 graus Celsius, então é complicado. Mas para você minimizar isso, o que você faz? Você faz movimentos circulares, movimentos constantes, sem um direcionamento de ar quente específico para o fio. E sempre usar protetor térmico, né, Ala? Eu acho que as pessoas esquecem. Precisa usar. O que o protetor térmico vai fazer, ele vai adicionar uma película em volta do nosso fio de cabelo e quando o ar bate, ele não pega tão diretamente no fio, ele deixa esparso esse calor. Eu já imaginei como que funcionava, era assim. Ele atua dissipando o calor, então a gente não recebe o calor de uma forma tão direta. Exatamente. É assim que ele... Uma localização só, né? Porque aí você distribui esse calor e aí você não aquece uma região, porque se aquecer, tem até uma alteração de haste caracterizada que chama bubble hair. Você faz um estufamento, quer dizer, você chega no ponto de ebulição mais rápido nessa água, nesse ponto, e aí você faz os estufamentos nessas lacunas do fio, formando esse bubble hair, que é uma área muito frequente de ruptura do fio, que é o que a gente não quer, que é a quebra. E aí a quebra. E a raiz? A gente teria que secar a raiz com o secador ou tudo bem a pessoa que sempre deixa o cabelo secar naturalmente? Na minha opinião, se você não vai deixar aquele calor ali dentro de um travesseiro, dentro de uma touca de cetim, né, aquela umidade, na verdade, não teria um problema, né? Agora, se você vai dormir, vai fazer, né, alguma coisa que essa umidade vai se manter ali por mais tempo, aí eu acho que vale a pena secar. Mas isso não é mandatório, você não precisa secar e não aumenta também essa de você falar assim, olha, não vai secar a raiz. Porque senão a gente não ia conseguir carregar a cabeça depois de tomar banho, né? Porque ia ter um peso danado aquela umidade. Então, isso acaba sendo mais um mito, mas não sei como é que o Alan lida na prática. Eu acho que até depende muito... Não, como a gente já falou, não é uma receita exata, porque a gente tem cabelos diferentes. Por exemplo, um cabelo liso, ele pode demorar um pouco mais para secar. O cabelo crespo cacheado, normalmente ele é naturalmente mais poroso, ele já nasce mais poroso. Então ele vai secar mais rápido, porque ele não retém tanta água, ele vai secar mais rápido. Então não é uma resposta exata, mas eu no salão sempre aconselhei as minhas clientes a pelo menos não dormirem de cabelo molhado. Lava de preferência de manhã, deixa secar durante o dia se não quer usar ferramenta térmica e à noite, pelo menos, se ainda estiver úmido. Porque tem gente que tem menos cabelo, vai secar mais rápido. Quem tem mais cabelo, dá uma secadinha na raiz só para não deixar úmido. Não dormir molhado. Perfeito. Doutora, quais são os hábitos considerados mais prejudiciais para a saúde do cabelo? Eu acredito que até aqui do lado do Alan, eu acho que ele vai concordar comigo, que é adicionar químicas, né? Então, essa sobreposição de químicas numa estrutura que não tem uma regeneração a ponta, uma regeneração, ela vem do couro cabeludo, eu acho isso muito maléfico para o fio. E aí você, além de usar químicas em excesso, você adiciona alongamentos. E aí você coloca mais uma química através da cola, de aumentar o peso para esse fio. E aí você, além de tudo isso, você vai secar o cabelo. Então você agride o fio de muitas formas. Então, na minha opinião, essa é uma das agressões que eu mais vejo, fora das doenças, né? Porque aí não é o controle que a pessoa tem. Mas eu acho que o ideal, Ala, eu brinco muito no consultório, que você tem que escolher uma química para chamar de sua, e aí você segue nessa química, porque, né? Veja, se a pessoa fizer alisamento, descoloração, mega hair, e secar o cabelo com secador fazendo escova todos os dias, vai sobrar pouco cabelo. É um padrão bem frequente dentro do salão, é um padrão bem frequente. Tanto que, assim, e é bom que a gente entenda que todo mundo aqui tem discernimento de que a química faz mal pro cabelo, mas os três têm química no cabelo. Eu tenho a minha tinta, vocês têm a descoloração. Sim. A gente não tá falando parem de fazer, tá? A gente tá falando façam, mas entendam que a gente tá causando um dano. Mas é um padrão. E eu sempre brincava no salão e falava assim, se você escolhe ter o cabelo alisado, eu escolho a cor do seu cabelo.
Ou vice-versa, você quer escolher a cor, eu escolho a textura. Sim. Porque são duas químicas que causam muita agressão pro fio. E a gente vê o tempo todo na internet, o pessoal fala, é porque eu fiz um loiro e acabou com o meu cabelo. Mas você já tinha loiro, você já tinha descoloração, você já tinha uma coloração. Tem muito agora esses produtos que são alisamentos no chuveiro, não sei se já chegou pra ti. São produtos assim que normalmente, inclusive, estão registrados errados na Anvisa. Normalmente registra como máscara capilar e é um produto com alisante dentro. É isso bem mascarado. Então a gente tem que ter muito cuidado. E é o que eu falei, eu sempre brinco no salão. Você vai escolher a cor, eu escolho a textura. Você vai escolher a textura, eu escolho a cor. Porque a gente não consegue loiros claris. Claro, a gente tem bases diferentes. Um cabelo que naturalmente é mais escuro, a gente precisa clarear. Só com o descolorante a gente já pode quebrar esse cabelo. Se é uma base mais clara, a gente consegue fazer as duas químicas e manter um cabelo claro e bonito. Mas normalmente eu brincava, se você escolher a textura, eu vou escolher a cor ou vice-versa. Porque E a saúde. em 99% dos casos a gente não consegue manter um cabelo hiper claro e alisado e fazer essa manutenção, porque é uma manutenção que em algum momento vai quebrar. Quebra. E aí entra o que a gente ainda não explicou, que é a quebra. Primeiro nós explicamos a queda e agora nós vamos explicar a quebra, que é o que acontece quando a gente faz todos esses processos. Perfeito. É importante a gente entender que essa estrutura do fio, ela é como se ela tivesse uns telhadinhos, que são as cutículas que estão sobre a massa capilar, o córtex, que é o que a gente chama. E aí, quando você vai fazer um processo químico, você precisa abrir essa cutícula para acessar o córtex e promover a oxidação, seja da melanina, seja a quebra de pontes de sulfeto, que a gente chama, que são as pontes que mantêm a estrutura do fio. Quando você faz isso, você modifica a estrutura. Só que abrindo, fechando essa cutícula e danificando o córtex tão frequentemente, tão de forma cumulativa, você pode levar a uma condição final, que é a quebra desse fio. Então, é esse processo que o paciente não tem queda, e ele tem quebra. E quando eu vejo no consultório, através desse aparelhinho microscópio, a gente consegue ver a extremidade distal, né, que é essa ponta. E a ponta do cabelo que está só crescendo, que é um cabelo novo, ela é afunilada. A ponta do cabelo que ela foi rompida, né, que teve essa ruptura de haste, ela parece um pincelzinho. Então, a gente consegue diferenciar a queda de quebra no consultório, mas muitas vezes só a história de química do paciente, né, Alan, já é uma deixa para você saber que tá tendo quebra. Já revela, e até quando você pega o cabelo da pessoa e você abre ele aqui na lateral, você vai ver que é diferente. A gente tem um cabelo que vem afunilando, que normalmente é o fio novo, e a gente tem montes que rompem de uma vez só, que normalmente é alguma emenda que foi feita uma química ali naquela mecha e a mecha rompe. Então a gente tem que entender sempre, e as pessoas erram muito esse termo, né? Da queda e da quebra. Eu fiz uma química, tô tendo muita queda de cabelo. Não, você não tá tendo queda, você tá tendo quebra. A queda vem de dentro. A queda precisa acontecer alguma coisa pra você ter. Tanto que é uma das discussões que mais existem na internet. A pessoa usar um shampoo e falar, eu usei esse shampoo uma vez, meu cabelo tá caindo horrores. Você foi ver se você tem alergia a alguma coisa pra evitar em novos produtos. Até porque queda também demora, não é do dia pro outro, né? Shampoo para gerar queda, as medicações para cabelo mais efetivas que a gente tem no mercado demoram 4 horas de loção, demoram 4 horas para chegar no folículo e realmente promover alguma mudança de crescimento. Então, não é um shampoo que você fica segundos que vai fazer uma queda do cabelo. Então, é muito mais o que gera a abertura de cutícula e chega no córtex. Shampoo não faz isso. Máscara não faz isso, condicionador não faz isso. Então, ou é uma química muito forte, ou é muito uso de dispositivo térmico, né? Aquele bubble hair, que pode gerar, assim, esse tipo de quebra. E muito também o alisamento. O alisamento, ele deveria ser aplicado só na haste, mas a gente vê dentro do salão o tempo todo ele sendo aplicado também na pele, no couro cabeludo. E a nossa pele, ela absorve. O alisante normalmente fica 1 hora ali no couro cabeludo. Ele tem um pH 2, a nossa pele tem um pH o quê? O 6? 5,5. 5,5. Então é um pH quantas vezes mais baixo, né? A gente fala cada número que desce é 10 vezes mais, então é um pH muito mais ácido do que o couro cabeludo. Ele pode gerar ali uma inflamação, uma reação, descamação. É muito normal quem faz progressiva ter descamação no couro cabeludo, irritação. E isso pode sim causar uma inflamação e levar a uma queda. Então a gente tem que cuidar com as químicas também, que podem gerar queda, mas normalmente a química ela vai se concentrar na quebra mesmo. O padrão é a quebra. Então, você estava explicando o quê? A queda vem de dentro. A quebra é alguma ação, alguma química que a gente danifica, então esse cabelo arrebenta.
Não só química, até ferramenta térmica. Quem faz uso muito frequente de secador, chapinha, principalmente chapinha e babyliss, que são placas de ferro, né? Muito quente, né? Muito quente, a pessoa quer economizar um tempo, bota a temperatura mais alta. Eu vi até um vídeo ontem brincando, né? A gente assa cookies a 180 graus, por que a gente usa com a ferramenta 200 no cabelo? Gente, que maravilhosa essa analogia. Então, é isso. As pessoas usam ferramentas muito quentes, principalmente em momentos de alisamento, assim, que você vai alisar, esticar o cabelo. Você quer alisar mais rápido, você usa ferramenta muito quente, você vai causando danos irreversíveis ao cabelo. Quebra mesmo, né? É desesperador. Você médico que tá num salão e vê aquela fumacinha, eu saí... Até o alisamento térmico mesmo lá. Eu já vi esses especialistas em alisamento fazendo procedimento com a chapinha lá, 450 Fahrenheit, daí eles falam... Eu fico tipo, mas o cabelo, se não alisar pelo alisante, ele vai alisar pelo dano térmico, porque ele também pode... Um cabelo cacheado, ele é muito comum a gente ver isso também, ele alisar pelo dano térmico, você quebrar a ponte de sulfeto ali só no calor. Nossa. É bem padrão. Mas aí esse cabelo vai perder tudo, brilho, saúde, vai quebrar, dificilmente vai ficar um cabelo bonito, né? Eu queria voltar no assunto, ainda falando da queda. A gente tem muitos, né, mitos assim de o normal é cair 100 fios por dia. Doutora, o que a gente pode considerar uma queda de cabelo normal e quando ela deve ser uma preocupação? Ela deve ser uma preocupação muito mais do que a quantidade de fios que cai, porque essa quantidade está muito relacionada a quantos fios você tem geneticamente, isso foi determinado. Então, é muito mais do que isso, uma mudança de padrão. Então, agora caía tanto, agora cai muito mais cabelo no banho. Eu vejo o bolinho ali ocupa muito mais espaço do meu ralo do que antes. Eu penteio o meu cabelo, tem muito mais cabelo do que antes. Essa queda de cabelo está gerando uma perda de volume. Então, eu falo sempre com os pacientes assim, olha, você tem uma presilha ou um elástico de cabelo, você teve que dar mais voltas nesse elástico? Você teve que usar outra presilha porque aquela não segura mais? Você está vendo falho? O seu couro cabeludo está mais aparente? Então, essas são algumas dicas que são muito mais importantes do que você contar quantos fios tá lá, porque esse padrão de próximo a 100 fios não é determinado para todo mundo da mesma forma. Então, se o meu cabelo caísse 100 fios, eu ia ficar sem cabelo. Se a Dai cai 100 fios, é o normal. O nosso volume de cabelo é muito diferente. Então, é muito importante a gente entender que não há um padrão para todo mundo, mas o seu padrão de queda ter modificado é um alerta. Eu imagino que o Alan tenha muito contato, assim, no salão com a questão do cabelo com autoestima, né, das pacientes. A gente liga muito isso, né? Por isso talvez que a gente modifique tanto o nosso cabelo, que a gente coloque aplique, pinta e alisa, tá muito ligado. Eu queria trazer um pouco agora a parte emocional disso, né? Tem relação, e eu vou querer ouvir a opinião dos dois, a parte emocional, ela tem relação com algumas doenças ou com a qualidade do nosso cabelo? Totalmente, totalmente. A gente tem índices, né, de pessoas que depressão e alopecia. A gente faz essa correlação. É comum acontecer. A pessoa ela começa a ficar com a autoestima baixa por conta do cabelo. Eu fiz meu transplante de cabelo. Eu não me sentia bem, principalmente quando eu comecei a trabalhar com a internet, de ver que, e não me levavam a sério. Tanto que hoje eu brinco, né? Hoje eu tenho registrado cabeleireiro calvo. Hoje eu faço brincadeira com isso. Mas era o maior ataque que eu recebia. Como que ele é um cabeleireiro e não sabe cuidar do próprio cabelo? Mas é uma doença. Então, às vezes, a pessoa que está se recuperando, por exemplo, de um câncer, e a pessoa está com pouco cabelo, ela pode estar com autoestima baixa, e ela recebe julgamentos. Hoje de manhã, antes de vir para cá mesmo, eu estava passando na minha rede social lá, assistindo vídeos, tinha uma criança sendo massacrada porque tinha o cabelo ralo e curto, uma menina. Aí eu olhei lá os comentários, ela teve leucemia, eu fiquei tipo, como o ser humano consegue ser assim? Então, você imagina que uma mulher adulta, forte, que teve ali um quadro, que perdeu o cabelo, o tanto de julgamento que essa pessoa não recebe. Então, o nosso cabelo é inegável, ele tá diretamente ligado à autoestima. Diretamente ligado. Eu falo muito com os pacientes sobre identidade, né? Que você olha a foto da sua identidade, metade é cabelo, metade é seu rosto. Então, seu cabelo diz muito sobre você, sobre a sua autoimagem, né? Então, é um dos fatores que te identifica na sociedade, né? A sua característica de cabelo. Então, isso é muito importante. Mas o que eu vejo é que muitas vezes os pacientes, eles atribuem qualquer queda de cabelo a um estresse, né? E, na verdade, você não ter o cabelo é muito mais estressante. Então,
quando você está com queda, com alguma alteração de couro cabeludo, alguma alteração de cabelo, procure ajuda. Muito mais do que você achar, meu estresse, deixa eu parar aqui. Porque o estresse, ele manifesta, ele pode desencadear doenças que você já tem geneticamente programado ali, né? Ele pode acelerar esse processo, mas é muito importante a gente tentar identificar isso para que lá na frente não tenha um problema muito maior, que é você tratar a falta do seu cabelo, né? Então, eu acho que é um assunto muito emocional, assim. A gente tem vários estudos mostrando hoje, principalmente em doença autoimune, né? Calvície também, claro que a gente já sabe, mas doença autoimune que a pessoa não consegue um emprego, porque ela é atribuída como se ela tivesse um histórico de câncer, que ela não tem, e a pessoa fala, não vou empregar essa pessoa que daqui a pouco vai ter um problema de saúde, e não tem uma relação, são coisas diferentes, então é muito estigmatizante, né? E não só a perda do cabelo, mas sobrancelha. Então os estudos mostram que se você não tem uma depilação completa de cabelo, mas você já consegue uma sobrancelha dentro da sua normalidade, isso já traz um benefício próximo a 100%. Principalmente para os homens, porque aí você consegue, de certa forma, mascarar ou uma calvície mais bem aceita do que outras doenças. Então, tem um impacto em tantos setores, assim, né, em um bullying de criança, enfim, eu acho que é algo muito importante, mas realmente isso determina o nosso documento, né? Então, se a gente muda um pouco o cabelo, a gente não consegue passar numa imigração fora. Então, isso é um fator que determina quem você é, né? A sua imagem. E por isso que é tão importante a gente buscar ajuda quando está diante de algum problema com o cabelo, né? Seja ele uma doença, uma questão estética, porque é muito, como você disse, é parte da nossa identidade também. Então, por que não cuidar disso, né? A tricologia é uma, digamos assim, uma coisa nova, né? A gente não ouvia falar muito disso. E que bom que tem tantos estudos mostrando que o impacto que isso tem e como é possível tratar. Tem medicamentos, tem procedimentos. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto agora. A gente precisa cuidar dos cabelos de dentro para fora, como a gente já vem explicando aqui. Quando é necessário algum medicamento ou alguma suplementação para isso, doutora? Depende da dieta do paciente. Pensando em suplemento, pensando em você enriquecer o valor nutricional, isso eu já converso muito desse ponto de química capilar. Depende o quanto esse paciente tem agressão. Então, dentro das doenças, muitas vezes eu vou inibir uma inflamação, eu vou estimular a fase de crescimento, e aí sim uma matéria-prima adequada faz todo sentido. Então, eu pergunto para o paciente, você agride seu fio? Você faz alguma química? E nesse sentido, vale a pena, porque se eu tenho 1 centímetro de cabelo por mês, e se eu preciso que esse fio ele chegue até na pontinha com uma boa qualidade, eu preciso de ter uma proteína adequada, eu preciso ter um metabolismo adequado para essa, né, toda a mitose, para essa divisão celular que está acontecendo ali. Então, eu vou muito pelo comprimento do cabelo e a química que esse fio é submetido, junto com todo o valor nutricional da dieta do paciente. Então, é um paciente com bariátrica, é um paciente que eu preciso suplementar, é um paciente que está no processo de emagrecimento, né, que está usando tantas medicações hoje em relação a isso. Eu preciso suplementar, eu preciso melhorar o valor nutricional dessa dieta, né? Então, claro, tem o outro fator aqui que, né, vale para suplementações, uma deficiência, eu diagnostico isso no exame de sangue, ou por outros comemorativos de pele, né, de dente, de gengiva, enfim, de tudo, eu vou suplementar. Mas esse paciente não tem esse histórico, eu suplemento de acordo com o comprimento e a agressão que esse fio é submetido. Porque os suplementos, eles são matéria-prima para produzir cabelo, mas o que a gente mostra mais de eficácia é no fortalecimento, na melhora da qualidade desse fio que está sendo formado. E aí eu consigo ter esse respaldo científico e substâncias que me direcionam mais para qual suplementação eu vou escolher. E aí você percebe resultado na qualidade do cabelo? A gente sempre percebe. Tanto nesse fio que já tá miniaturizando, ele engrossando de volta, a gente consegue perceber o volume de cabelo, a haste mais resistente, a gente consegue perceber quando começa um tratamento. É bem nota-se bastante. E o colágeno, hein? O colágeno faz parte, porque a gente vai envelhecendo e a gente sabe que a gente percebe as mudanças na pele. E no cabelo, o colágeno atua? Então, atua porque o couro cabeludo é pele. Então, se você vai tendo uma derme, né, um couro cabeludo mais fininho, essa passagem de nutrientes também vai diminuindo. E é importante a gente entender que o colágeno ele também está presente no bulbo do cabelo,
aquela parte gordinha do fio, ela é rica em colágeno. Então, quando você faz suplementações de colágeno, você muda a queratina que esse fio está sendo formado, porque você muda a região, a ancoragem desse fio. Então, você muda o microambiente, vamos dizer assim, de cada folículo. Então, isso faz diferença, sim, quando você faz a suplementação. E os estudos mostram, inclusive, antes e depois da suplementação de colágeno. Quando você suplementa, você tem X força necessária para romper esse fio. Depois que você suplementa com colágeno, você precisa de uma força a mais para romper o mesmo fio. Então, você traz resistência para a haste capilar, além de melhorar a saúde de couro cabeludo, pele, unhas, porque... Mas é o mesmo colágeno que a gente toma para a pele, é o do colágeno, é o mesmo colágeno, é o mesmo grupo de aminoácidos que vai favorecer o cabelo, é o que favorece pele e unhas também. Então, aí cuida por dentro. E aí, Alan, existe os cuidados tópicos com shampoos, cremes, que também podem ajudar a reverter isso tudo? Sim, a gente tem shampoos que agem, né, na melhora do microbioma, do couro cabeludo. Então, com isso, a gente vai ter menos inflamação, menos descamação e a gente vai ter um ambiente mais saudável. A gente tem os tópicos com ativos também, né, referência normalmente para fazer essa ancoragem maior do cabelo e essa maior circulação de sangue ali na área do couro cabeludo, para que esses nutrientes que a gente ingere, eles cheguem melhor no cabelo. Então, a gente tem também shampoos e loções que a gente pode usar com ativos referência. Só queria fazer um adendo aqui sobre o colágeno. Dentro da máscara capilar, por exemplo, a gente normalmente tem um ativo cosmético, né? Porque o marketing brasileiro, ele é muito criativo. Então, ele chama o colágeno dentro da máscara capilar. Esse colágeno normalmente é uma molécula que vem... O padrão é ela vir de alga marinha. Eles fazem um extrato ali com peptídeos, com aminoácidos, e vão fazer uma reconstrução do fio ali, fazer uma reparação. Ele é diferente da ação. É como se o cabelo você tivesse suplementado o colágeno, mas não é necessariamente o colágeno que tá ali na máscara capilar. O marketing brasileiro é bem criativo, bem inventou nome. Então fica claro que é o colágeno oral, suplementos e oral, que é realmente que tem um impacto de resistência do fio. E aí, claro, pessoas que têm doenças, como a gente já falou aqui, aí provavelmente vão ter que tomar algum remédio no tratamento longo, até de 6 meses ou anos, como vocês já explicaram. Então, são coisas diferentes. A gente tem os danos causados, que a gente já explicou, os externos, pelas químicas, tudo isso, mas quando se trata de alguma doença, aí vai precisar ir no médico e tomar remédio de fato. Sim, porque se você vem tomando, fizer uma automedicação, você não vai estar estimulando a fábrica, e às vezes o problema é fábrica. Sim. Então, lembra que eu brinquei do marceneiro ir embora mais cedo? Você vai produzir uma haste mais fina e curta. E aí, o que vai adiantar a matéria-prima? Nada, mas se você estimula esse tempo de fase de crescimento, de fase anágena, e aí você entrega uma matéria-prima de qualidade que vai fazer sentido na produção daquela queratina, aí faz o sentido real, não de você ter só essa função de você dar matéria-prima sem você incrementar esse metabolismo, né? Olha que interessante que eu estou aprendendo aqui nesse episódio. O trabalho de vocês, ele é junto, né? De que forma que o cabeleireiro complementa o trabalho do dermatologista e vice-versa, né? Que nem eu disse no começo, a gente sempre orienta a pessoa a qualquer alteração. Se a gente sente uma descamação diferente, se a gente sente uma queda de cabelo a mais, a gente já direciona para o profissional adequado, né? Eu tenho curso de terapia capilar pela Academia Brasileira de Tricologia, mas até no curso eu tive uma rusga com o pessoal que eu falei, gente, a gente não sai capacitado para tratar uma doença, a gente não tem colhão nem para pedir um exame de sangue, então, tipo, eu sempre mandei para um especialista, um dermatologista. Mas a gente pode ajudar nos cuidados, a gente sabe que tem gente que tem uma dificuldade muito grande de aderir a um tratamento, então... o médico receitou uma loção, a pessoa pode ir no salão e a gente fazer essa aplicação, ou a gente fazer a lavagem adequada que a pessoa não consegue fazer em casa, a secagem dos fios, que às vezes a pessoa tem muito cabelo e daí ela não consegue aderir ao tratamento porque tem que fazer uma secagem ali por conta de alguma loção que vai passar tópica. Então, a gente vai tanto monitorar a cliente no dia a dia, porque a cliente não vai toda semana no médico, a cliente vai no médico quando ela sente que tem alguma coisa de errado, normalmente é o padrão do brasileiro, né? Quando ele já tá ali no último sinal vital, ele vai no médico. Então, a gente está acompanhando ali semanalmente a cliente e a gente vai monitorando também. Então, eu acho que sim, anda bastante junto, pode andar junto.
Porque vocês olham de um lugar que a gente não olha, né? Então, com certeza, o cabeleireiro tem a capacidade de diagnosticar muita coisa ali, se ele tiver Identificar atento. essas alterações. Mas tem que ter esse conhecimento, né? Tem que ter uma base. Para entender, né? Doutora, sabe o que eu queria aprofundar um pouquinho, que eu acho que eu ainda não te perguntei? A questão da genética, né? Você explicou quanto à calvície, mas a genética, ela determina muita coisa, né? A quantidade de fios, cor, textura, a genética, tudo. Me explica um pouco mais. Então, a genética que vai ser esse determinante, porque, por exemplo, a quantidade de fios que a gente tem, isso é determinado antes do nascimento, né? Então, depois disso, a gente pode ir perdendo ou tratando, mas dentro do que a gente já teve naquele momento de nascimento, que a gente sabe que a gente não volta exatamente igual. Mas eu vejo que muitas pessoas justificam a genética como algo que ela não pode tratar, que ela não pode correr atrás daquele tratamento. E a gente não tem isso em relação a diabetes, por exemplo. A gente não tem isso em relação às doenças do coração, né, as doenças cardiológicas. Por que a gente tem isso em relação ao cabelo? Então, a gente pode tratar. Só que quando é uma doença determinada geneticamente, ou seja, você não teve uma doença febril, você não teve uma dengue, você não comeu menos proteína recentemente, você não tem nada passageiro, esse tratamento é a longo prazo. Mas você vai vendo que isso vai ficando tão fácil, que hoje a gente consegue tratar sem efeitos colaterais, claro, baseado no acompanhamento médico, mas sem grandes transtornos, e aí você entende que você pode manter, sim, uma genética ali, você tem a sua genética, mas você pode manter sua autoestima mesmo com essa genética. Então, por mais que a maioria das doenças sejam geneticamente determinadas, isso não quer dizer que a gente não vai ter autoestima por causa disso. Perfeito. Bom, infelizmente a gente está chegando nos minutos finais do nosso episódio. É tão bom, tanta coisa para falar desse assunto, mas agora é o nosso bate-bola, mitos e verdades. Então, doutora, sobre lavar o cabelo. Tem que lavar o cabelo todo dia, sim ou não? Sim, o ideal é lavar todo dia, porque estudos já mostram que quando você não lava diariamente, você tem um acúmulo de secreção sebácea, uma oxidação dessa secreção sebácea e aumento também de micro-organismos que vivem ali no nosso couro cabeludo, trazendo possivelmente malefícios no crescimento desse cabelo. Alan, cortar o cabelo deixa o cabelo mais forte? Na verdade, o que você vai fazer quando você corta o cabelo é tirar uma ponta que está fraca, uma ponta que está rompendo, afinada, e você vai sentir um volume maior ali de ponta. Mas não é que seu cabelo vai ficar mais forte, porque o fortalecimento dele vem de dentro. Então a gente precisa tratar de dentro para fora. Eu sempre achei que era verdade. Eu também. Que loucura! Alan, essa é para você também. O famoso cronograma capilar. Funciona sim ou não? Ele funciona, mas eu sempre gosto de frisar que ele não é algo obrigatório. A gente tem algumas particularidades do nosso fio quando ele nasce, por exemplo. Ele é uma estrutura proteica no interior e no exterior a gente tem a 18-meia, que é uma camada lipídica natural do fio, e a gente vai causando agressões a essas camadas. Então, se você usa um produto que contém proteínas que vão repor aquela parte interna que a gente vai danificando, que vão mimetizar a proteína, e a gente tem um lipídio que mimetiza esse lipídio que a gente vai perdendo também natural, a gente tem um cuidado completo do cabelo. Então, se a gente tem um produto com proteínas e lipídios, pronto, a gente acabou com todo o cuidado do cabelo. Mas, se você quiser fazer um cronograma, você também vai ver resultado, até porque muito do nosso cabelo é limpeza e condicionamento, né? Então, você sempre vai ver resultados, independente da rotina que você fizer. Perfeito. Doutora, as receitinhas caseiras funcionam, sim ou não? Não, no sentido que receita caseira traz uma sensação de segurança, de que você está num meio natural e seguro. Mas muitas vezes extratos botânicos podem gerar uma dermatite de contato alérgica. Você usar um vinagre para você tentar trazer brilho para o cabelo, a longo prazo é uma substância extremamente ácida. E essa receita caseira vai te levar no Alan, provavelmente, porque esse cabelo vai ficar poroso. Então, o que é caseiro, ele não é destinado para um cuidado a longo prazo com o fio. E isso pode trazer consequências para o seu cabelo e couro cabeludo, sim. Eu só queria fazer um adendo que nessa questão de receitinha caseira, eu tenho até um vídeo com o microscópio mostrando o fio de cabelo e com o vinagre. Ele não fica com um aspecto legal realmente do que qualquer condicionador que a gente encontra numa prateleira do supermercado a gente conseguiria. E o pessoal dentro do laboratório se esforça tanto para conseguir molécula referência, conseguir achar o tamanho certo da molécula para agir direitinho no cabelo. Aí a pessoa vai em casa, pega um condicionador e mistura com outras coisas que ela tem na cozinha, um amido, e não vai ter aquele resultado no cabelo, porque realmente não tem aquela
bioafinidade com o fio. Então, melhor não fazer receitinhas caseiras mesmo. Perfeito. Doutora Andréa, dormir com o cabelo molhado prejudica os fios, sim ou não? Sim, a chance é muito grande de você ter dermatite seborreica, porque você está dando mais umidade e aumentando a proliferação fúngica desse cabelo quando você acumula, né? Você retém a umidade ali. Então, a recomendação é que você não durma com o cabelo molhado. Perfeito. Alan, essa é muito boa. O que é mais nocivo para os fios? Alisamento ou descoloração? Os dois são bastante nocivos, mas o que a gente mais tem quebra dentro do salão é com certeza absoluta por conta da descoloração. Ela tem um pH super alto, ela afina o fio e vai afinando, e a nossa paredinha vai quebrando e em algum momento ela desmorona. Então, a descoloração eu acho que é onde a gente mais precisa ter cuidado. Até porque é onde a gente também mais nota incompatibilidade com química. Por exemplo, quem vai muito em piscina pode ter um resíduo metálico no cabelo. Quem tem aquecimento a gás pode ter um resíduo metálico no cabelo. Então, a gente, na hora de descolorir, isso vai inflar esse descolorante, vai ferver ali dentro e causar uma desnaturação terrível da proteína do fio e ela ia um corte químico. Com o alisamento, a gente não nota tanta essa incompatibilidade. Eu não lembro de 8 anos eu dentro do salão ter visto esse tipo de incompatibilidade. Mas a descoloração, ela é bem perigosa. Muito bem. E por fim, doutora, essa também é muito boa. Gestantes podem pintar e alisar o cabelo? Segundo a Febrasgo, você pode a partir do 2º trimestre. O ideal é que essas tinturas não contenham amônia e nem metais pesados, o que já é tradicional hoje que a gente tem no comércio, né? Mas o ideal é que você espere só no 2º trimestre, mas sempre converse com o seu ginecologista, com o seu obstetra, porque você pode ter alguma particularidade ali naquele momento da gestação que pode trazer um risco a mais para você e para o bebê. Mas 2º trimestre geralmente é a recomendação de que não teria grandes malefícios. Doutora Andréa, Alan, eu amei, muito obrigada. Quero deixar esse minutinho final para a última mensagem de vocês. Queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre esse assunto que eu amo. E uma mensagem final para todos que estiverem ouvindo é: sejam gentis com seus cabelos, porque a gente precisa ter um cuidado adequado com eles para que isso traga saúde e beleza. Então, o prazer foi nosso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Também acompanhe a gente nas redes sociais. Lembra de ativar o sininho para você receber sempre que tiver um episódio novo. E tem o QR Code aqui na tela para você seguir a gente em todas as redes, acompanhar os cortes. Foi uma alegria e até o próximo episódio. Tchau, tchau.